No final de Gênesis 3, depois de Deus ter declarado as punições da serpente, da mulher e do homem, veja o que foi que aconteceu no versículo 20 de Gênesis 3. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Note que parece que Adão trouxe à memória um lampejo de esperança. Por quê? Porque ele percebeu que Deus não iria pôr um fim em tudo após a queda. Por que não? Porque prometeu um redentor. Redentor esse que viria de quem? De Eva. O que significa que ela continuaria sendo aquela que daria início à humanidade inteira. Preste atenção, Deus poderia ter terminado tudo logo após a queda, mas não. De repente, ele promete um redentor que viria da descendência da mulher. Ora, se Eva poderia e seria mãe, então havia a esperança da redenção, porque entre os seus descendentes surgiria o Messias. Porém, isso levanta uma questão. Qual questão, professor? Um casal apenas gerou todos os demais seres humanos? É isso mesmo? Trataremos desse assunto nesta aula. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Sim, é exatamente isso que a Bíblia ensina, que um casal gerou todos os demais seres humanos. Veja o que Paulo disse em Atenas, lá em Atos 17, versículos 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Viu aqui no versículo 26? De um só, quem? Adão, fez toda a raça humana. Professor, como isso foi possível? Nós aqui temos uma imagem da diversidade de pessoas diferentes que existem no mundo. É muita diferença. Como é que um mesmo casal gerou tudo isso? Resposta: tipos básicos. Todas as criaturas de Deus, sejam seres humanos ou animais, tiveram os seus tipos básicos. O que é um tipo básico? É aquele que deu origem a todos os outros de sua espécie. Visto que esses todos os outros apresentam variações, na verdade, em relação ao tipo básico, o original, isso significa que o tipo básico tinha nele uma carga genética que continha todas as características das variações que viriam a surgir depois dele. O primeiro felídeo, aquele que deu origem ao gato, ao leão, ao tigre, à onça, ao leopardo, à pantera, etc., foi um tipo básico. Por quê? Porque ele tinha em seu próprio DNA as características de todos os seus descendentes. E essas características foram se manifestando nas variações que surgiram. Acredita-se que o Miacis tenha sido o primeiro felídeo. Foi ele que deu origem a todas as variações de sua espécie. Aqui uma imagem imaginada, é claro, do Miacis, o primeiro felídeo. Professor, então você quer dizer que esse animal aí deu origem ao leão, ao tigre, à onça, ao leopardo, à pantera? Isso mesmo. É importante saber que essas variações ocorreram naturalmente ou de acordo com o ambiente onde o descendente passou a viver, devido à interação de seu DNA com o meio. Eu vou explicar aqui. A raposa do Ártico, esse animal, ela é um exemplo de DNA que interage com o meio. Ela muda de cor de acordo com a estação do ano para se camuflar no ambiente. No inverno, a pelagem é branca e no verão é marrom ou cinzenta. Acredite se quiser, é o mesmo animal, só que ele muda completamente dependendo da estação. É claro que no DNA dele já havia essa capacidade
que foi ativada devido ao lugar onde ele estava. Assim, determinados descendentes herdaram de seu tipo básico, o primeiro deles, um DNA que lhes permitiram interagir com o meio ambiente e, assim, produzir características adaptáveis ao lugar em que escolheram viver. Portanto, a chave de tudo está onde? No DNA. Desde o início, a espécie criada por Deus, ela já tinha as informações genéticas para as variações, compreende? Um ambiente, porém, pode ativar determinada variação. Por exemplo, o tipo básico gera um animal X. Esse animal vai para uma região Y. Nessa região é ativado um componente em seu DNA que o transforma, vamos dizer assim, num animal bastante diferente do tipo básico. Por que, professor, que ocorre esse tipo de alteração dependendo do ambiente? Deus fez isso para ajudar o descendente do tipo básico a se adaptar ao lugar onde ele passaria a viver e até mesmo a sobreviver melhor diante de predadores naturais, como acontece com a raposa do Ártico. Afinal de contas, quando ela muda de cor dependendo da estação, isso lhe serve de proteção a predadores, não é verdade? É claro que esse tipo de coisa é resultado do querer divino. Nenhuma seleção natural aleatória, ao acaso, poderia fazer algo assim, pois tal coisa indica o quê? Planejamento. E planejamento implica mente inteligente, já que os cientistas ateus afirmam que não há uma mente inteligente por trás de tudo, então é claro que eles jamais reconheceriam o fato de que Deus é que planejou essas coisas. Mas sabemos que eles estão errados. Seguem abaixo agora os tipos básicos de várias espécies de animais. Vamos ver? Entenda tipo básico como o primeiro ancestral. Acho que fica mais fácil assim. Então, dos bovinos, o tipo básico dos bovinos, dos bois, das vacas, é o auroch. Aqui uma imagem dele. Professor, eu nunca vi esse auroch e nem vai ver. Se ele foi o primeiro, obviamente não existe mais. Essa imagem foi imaginada pelos pesquisadores, etc. O tipo básico dos equinos, aquele que gerou cavalos, éguas, jumentos, zebras, pôneis, é o Eohippus. Esse animal aqui. Quem diria que um animal desse tamanho poderia dar origem, por exemplo, a um daqueles belos garanhões imponentes que nós vemos por aí, não é? Tipo básico dos felinos, ou felídeos, eu já mostrei antes, é o miacis. Tipo básico dos suínos, do que originou os porcos, os javalis, é o Andrew-Sarchus. Tipo básico dos caninos, aquele que originou os cães e lobos, é o Eucion. Tipo básico dos caprinos, que deu origem aos bodes e cabras, é a cabra selvagem ou Capra aegagrus. E tipo básico dos ovinos, aquele que deu origem às ovelhas e carneiros, é o muflão. Terminamos com o tipo básico das aves, é o Aurornis chui. Professor, e quanto aos seres humanos? Quem foram os tipos básicos? Obviamente, Adão e Eva. Antes, porém, uma pergunta. Se Adão e Eva foram os tipos básicos de todos os demais seres humanos, sejam estes brancos, amarelos, negros, rosados e morenos, qual seria a cor do primeiro casal? Se você tem um casal de brancos, espera-se uma criança branca. Se você tem um casal de negros, espera-se uma criança negra. Se você tem um casal de um negro com uma branca, pode ser que venha uma criança morena. Mas que cor o primeiro casal deveria ter, a fim de que pudessem nascer crianças com todas as variações de cores que existem? Acredite se quiser, a cor que admite todas as variações de cores existentes nas peles humanas é a cor da terra, o marrom avermelhado da terra. Nunca imaginei que Adão e Eva pudessem ter uma aparência avermelhada. Pois é. Isso faz você pensar alguma coisa? Olha o que diz lá em Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O primeiro ser humano foi feito do pó da terra e a terra normalmente é avermelhada. Isso mesmo, Adão e Eva tinham uma pele avermelhada, como era a pele dos indígenas norte-americanos e também como é a pele dos indígenas pataxós do Brasil ou
de alguns árabes. Então você vê aqui à esquerda a imagem de um indígena pataxó, aqui no centro a imagem de uma indígena norte-americana e, por fim, à direita, a imagem de uma mulher árabe. Todas as três de pele avermelhada. As variações dessa cor podem ser vistas aqui abaixo. Olha só, uma mesma mulher com as variações de cor na sua pele. Essas cores aqui são possíveis por causa da cor original, a cor avermelhada. Ela contém as propriedades para gerar essas variações, entendeu? Isso explica perfeitamente como surgiram os diferentes povos do mundo. Após a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, que nós ainda vamos estudar, os grupos humanos se espalharam, lembra? Eles se espalharam e se isolaram em diferentes regiões do planeta. Com o tempo, a genética desses grupos começou a se especializar. Por exemplo, povos que foram para regiões muito quentes e ensolaradas, como a África, desenvolveram mais melanina, pele mais escura. Por quê? Para proteção contra o sol. Povos que foram para regiões frias e com pouco sol, como a Europa, desenvolveram menos melanina, pele mais clara, para absorver mais vitamina D do sol do que a pele escura, já que ficam menos expostas a ele, ao sol. E povos do leste da Ásia desenvolveram características como olhos amendoados, devido a adaptações ao clima frio e ventoso. Isso mostra que todas as raças vieram de um único casal mesmo, e que as diferenças entre os povos são variações dentro da mesma humanidade. Não é evolução, porque Adão e Eva não geraram seres humanos que foram mais evoluídos do que eles. Não, é variação dentro da mesma espécie. Adão e Eva, eles não foram brancos nem negros extremos, mas provavelmente de pele morena média, que nós estamos aqui designando como avermelhada. Isso permitiu, portanto, que eles gerassem descendentes com todas as variações de pele que vemos hoje. Na próxima aula de Gênesis falaremos sobre as características de uma narrativa. Até lá!